Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Abra a Bíblia comigo. No livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. Hoje é o primeiro dia da campanha da resposta urgente. Nossa, que alegria. 1 Reis 18, capítulo 20. A resposta de Deus urgente. Quem precisa de uma resposta, Deus tem resposta. Deus tem fogo, porque Ele é um fogo consumidor. 1 Reis 18, versículo 20. Amém? Todos encontraram? Está na parede. Está na parede, sabe virar? Diz assim a palavra do Senhor. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. Amém? Pode se assentar, meus amados. Vamos a essa palavra de Deus. Um tempo ruim de Israel. O pior rei reinava, Acabe. E ele se casou com a filha de Et-Baal. Então ele servia a Baalins, a demônios. E o povo foi desviado. Sobre eles pode se assentar. Olha na palavra. Então o povo se desviou do caminho do Senhor. O povo começou a seguir doutrinas estranhas, ter coisas estranhas ao nosso Deus. Então, estava sem chover 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses. E de repente, Elias foi desafiar os profetas de Baal, porque o povo estava duvidando, o povo estava dividido, o povo tinha se esquecido das maravilhas do Senhor, das bênçãos do Mar Vermelho, do maná do céu, da terra prometida. Começou a se esquecer de tudo que Deus fez e começou a seguir um líder ruim, Acabe. E o desafio era chamar todo o povo e os profetas de Baal e de Azerá, 850 no total, e só Elias pelo Senhor nosso Deus. E reuniu esse povo e de repente Elias lança a palavra: até quando cocheareis em 2 pensamentos? Está com a fé dividida. Até quando vocês vão duvidar? Até quando vão deixar de colocar força? E de repente ele fala assim: mais que isso, né? Porque o povo não respondeu a palavra. Não respondeu porque o povo ouviu, mas não tinha uma decisão. Estava dividido. Então ele propôs um desafio. Vamos fazer um desafio. Vocês vão sacrificar um bezerro ao Deus de vocês, Baal, e eu, Elias, vou sacrificar um bezerro ao Senhor. E o Deus que responder com fogo sobre o altar, sobre esse sacrifício, esse é Deus. E essa palavra pareceu boa ao povo. Essa disputa para ver quem era Deus. Então Elias disse: vocês que são mais, pode fazer primeiro. Então os profetas que estavam ali, profetas não, profetas de demônio, vendidos, partiram o bezerro e colocaram sobre o altar e clamaram a Baal. Invocaram
movia, nada mexia, nada acontecia. Quando chegou perto do meio-dia, Elias começou a dizer e a zombar. E aí, Baal, está ocupado? Está te ouvindo não? De repente ele está fazendo alguma coisa mais importante, né? De repente ele está pensando em viajar. De repente ele está falando e não consegue te ouvir. Ou deve estar dormindo, né? Grita mais alto para ver se ele te escuta. Eu acho que ele já estava ali tirando um sarro. Então gritaram mais alto. E fizeram mais que isso. Começaram a se cortar. Derramar sangue sobre o altar para ver se Baal respondia. Baal não respondeu. Não aconteceu nada. Não houve voz, nem resposta, nem coisa, nem atenção alguma. Por quê? Porque aonde Jesus ou Deus está, as trevas são dissipadas. Aonde Deus está, o demônio sai correndo. O demônio não divide espaço com Deus. Então Deus chegou através de Elias e os demônios foram embora. Ainda que no templo de demônio há manifestação. Ainda que no templo de demônio Baal se manifeste no templo dele. Mas aonde o Senhor está, o demônio não fica. Aonde o Senhor está, os demônios vão embora. Toda a obra do diabo é paralisada. Não houve resposta. Não teve, não falou nada. Não teve atitude. Mas imagina aqueles profetas, 850. Como assim? Lá acontece. Como assim? Lá ele manifesta. Lá ele isso. Lá ele aquilo. E de repente aqui não. Aqui não. Não, por quê? Porque onde Deus está, não tem demônio. Onde a luz chega, as trevas são dissipadas. E os demônios não responderam. E de repente Elias falou, chega. Perto das 3 da tarde, do sacrifício da tarde. Elias falou, o principal, falou para todo o povo, chegai-vos a mim. Chegai-vos. Chegai-vos. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. O que você é para Deus, Deus é para você. Tornai-vos a Deus e Deus tornará a vós outros. O que é isso? Antes de qualquer coisa, se chegue a Deus. Chega perto do Senhor. Não sai de perto do altar. Então, ele começou a reparar o altar. Porque é só quando você se achega a Deus, Deus começa a reparar a tua vida. É só quando você vem para Deus que Ele te levanta do pó. É só quando você se achega a Deus que Ele reconstrói a tua vida. É só quando você está com Deus que Deus começa a construir a tua vida. Então, Elias fez as duas coisas importantes. Chamou o povo e começou a restaurar o altar. Por quê? Porque há pouco tempo era lugar de demônio. Porque há pouco tempo sacrificaram para demônio. Então tem que limpar. E assim é a nossa vida. Antes de qualquer resposta, de qualquer milagre, Deus quer limpar a tua vida. Deus quer restaurar você. Deus quer mudar a tua mente, mudar o teu coração. Deus quer restaurar você por inteiro, para depois descer fogo do céu. Então o altar foi reparado. Ele pegou o sacrifício e colocou lá em cima. Mas de repente Elias resolveu fazer a diferença. Ele falou para o povo, trazei-me água. Traz para mim 4 cântaros, 4 baldes, vamos dizer assim, de água. E o povo trouxe. Mas o povo estava sem água. 3 anos e meio. Sem água, com fome. Não era só sede, também tinha fome. A seca estava judiando daquele povo. E de repente Elias fala, traz aquilo que você tem de precioso. Traz água, porque a água é vida. A água naquele momento era precioso, era importante. Então ele pediu mais 4, depois mais 4. 12 cântaros de água foram derramados sobre o altar, o sacrifício, e em volta ele fez um rego e encheu de água. E de repente, eu olho para vocês e falo, ele ainda não orou. Antes de orar, repara a vida. Como assim, pastor? Antes de orar, para que caia fogo do céu, para a resposta de Deus. Repara a tua vida. Chegue-se a Deus. Repara a tua vida no altar e use a tua fé. Sacrifique. Sacrifique. Repara a tua vida íntegra e reta. Se achega a Deus em integridade, em verdade. Depois, você sacrifica. Você usa a tua fé. E não sacrifique qualquer coisa. Sacrifica o que é precioso. A água era preciosa na época. Então Elias fez o quê? Manda o sacrifício e manda água. Agora é hora de orar, para que você fale e Deus responda. Não pode ter impedimento. O que é um impedimento? É quando você peca e Deus não te ouve.
Porque os teus pecados fazem divisão entre você e Deus. Deus não ouve. Por isso é importante reparar o altar antes de sacrificar. Porque é sacrifício de tolo aquele que não obedece. Melhor para Deus é a obediência do que o sacrifício. Então primeiro repara, para depois sacrificar. Sacrificar sem obedecer é perda de tempo. Então Elias reparou o altar, sacrificou. Depois ele foi orar. E a oração dele foi tão curtinha, tão curtinha. Ele disse assim: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta o teu poder aqui hoje, para que vejam que eu sou servo de Deus e que eu fiz conforme a tua palavra. Responde-me, ó Deus, responde-me, ó Deus, para que este povo saiba que o Senhor é Deus. E caiu o fogo do céu, o fogo do Senhor caiu naquele lugar, consumiu o sacrifício, consumiu o pó, a pedra e a água. O fogo lambeu a água, secou aquela água, consumiu tudo. E todo aquele povo, Israel inteiro viu. E quando viram, creram. Tomé, tem que ver para quê? Gritaram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E a tua vida da mesma maneira. Precisa cair fogo do céu. Precisa de resposta, precisa de milagre. Nós não estamos aqui à toa. Vocês vieram. E eu estou lançando a palavra como Elias lançou a palavra. Agora é você sacrificar. Agora é cair do céu o fogo. Porque se Deus é nesse lugar, tem que cair fogo do céu. Se Deus é aqui, então tem que acontecer alguma coisa. Aqui não tem fogo estranho, fogo de demônio. Aqui é lugar onde o fogo consumidor habita. A labaredas eterno habita Deus dos céus. E para isso tem que acontecer alguma coisa. Ninguém entra aqui, pode sair, entrar vazio e sair locado, não. Entrou aqui, tem que ter resposta, tem que ter mudança, tem que ter transformação, tem que ter vitória, tem que ter testemunho de vida neste lugar. Porque senão não é casa de Deus. Casa de Deus é casa da bênção, é casa da oração, é casa de sacrifício, é casa de transformação. E aonde isso acontece? No altar. O altar é do Senhor. O altar quer dizer lugar alto, lugar de sacrifício. É onde vidas são transformadas. Chegai-vos a Deus, porque Deus é o Senhor do altar. E aí sacrifique. E comece a viver um milagre, a viver tudo. Porque depois desse tempo que desceu o fogo do céu, 3 anos e meio, a chuva caiu. Começou a chuva a descer. Começou de novo aquele lugar a ter vida. A resposta de Deus veio pequenininha, do tamanho na mão de um homem. Foi a nuvem que apareceu, porque não tinha nuvem. E ele disse: esse é o sinal que a chuva de Deus vai descer. E desceu. E eu quero que você sacrifique, para que Deus possa chover na tua vida, chover na tua família, mudar a história. Porque não existe servir ao Senhor sem sacrifício. Só de vir aqui já é um sacrifício. Renunciar a si mesmo é um sacrifício. Existe o sacrifício. Nem Deus poupou o seu filho do sacrifício para nos dar a vida. Então nós temos o quê? Qual é o nosso sacrifício? Renunciar a nós mesmos. É um sacrificar no altar. Fazer um voto com Deus, empurrar. Porque Elias tinha uma vida de volta. Ele não sacrificou só um bezerro e a água do povo. Ele era sacerdote, ele tinha uma vida de sacrifício. A vida dele era um sacrifício. E o povo teve que sacrificar aqueles que eles tinham com a água. Era a água que era preciosa. Sacrificar e o fogo desceu do céu. E todo aquele povo foi beneficiado pela chuva, pela vida, pela água. Você não tem um cântaro de água para Deus te dar uma chuva. De repente você fala assim para Deus: Senhor, eu tenho um pouco. O Senhor oferece um pouco. Pode deixar que o milagre de uma chuva é com Deus. O Senhor oferece o que você tem. E não adianta querer plantar aqui laranja e colher uva, não. Pastor, eu quero plantar oração. Colhe comunhão. Colhe comunhão com Deus. Se você olha, você tem comunhão, tem poder. Agora, aquilo que você quer, você tem que plantar no altar. Pastor, eu quero ser próspero. Eu vou plantar oração. Não, você não vai ser próximo. Você vai ter comunhão com Deus. Próspero não. Tem a oferta, o dízimo e o voto para plantar no altar, para ser próspero. Pastor, eu quero plantar no altar. Plante. Plante no altar. Plantaram água, que era precioso. Era o que eles tinham de precioso. Era mais precioso que o dinheiro.
Era muito mais precioso do que o que tinha na época. Eu preciso que você plante, porque só aquele que planta que colhe. Não existe eu chegar vazio para Deus e sair cheio. Aquilo que eu sou para Deus, Deus é para comigo. O que você tem em casa? Um pouquinho antes, um pouquinho depois, lá em 2 Reis, fala isso para Deus. O que você tem em casa? Eu tenho, senão, uma botija de azeite. É de alguma coisa pequena que o Senhor faz grande. Enquanto você falar que não tem, não tem. Porque aquele que é liberal, o Senhor acrescenta mais e mais. Aquele que é seguro, até o que ele tem, lhe será tirado. Isso é bíblico. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para ensinar você a usar a fé. Eu nunca vi alguém usar a fé e Deus ficar devendo milagre. Eu nunca vi. Aquele que usou a fé, no tempo próprio, na estação própria, ele vai colher aquilo que ele plantou. Se ele plantou um, ele não vai colher um. Vai colher 30, 60 ou 100 por um, como está escrito. É dessa forma. Então qual é o segredo? O segredo é sacrificar. O povo sacrificou. Elias levou o povo a sacrificar no altar. E creram. E creram. Porque dali, creram antes de acontecer. Porque caiu fogo e creram. E o milagre chegou. A chuva desceu naquele lugar. E eu quero que a chuva desça na sua vida. Você não veio aqui à toa. Você veio plantar. Você veio buscar. Você veio buscar a resposta de Deus. E a resposta é: repare o teu altar. Repare o teu altar. Se achega a Deus. Você já está aqui. Repare o teu altar. Sacrifique. E veja Deus transformar a tua vida, a tua história. É dessa forma, amém? Aplauda o Senhor. É dessa forma. Fique de pé. Você que pode, fique de pé. Enquanto eu falo, Deus sempre direciona e o Espírito Santo fala com pessoas. Eu quero que só faça esse voto de fé aquele que Deus falou. É comigo. Tocou em mim. Isso entrou em mim de uma forma diferente. Falou comigo, me despertou. É só para você. É só com você. Põe um louvor para mim, filho, por favor. É só com você. Só